Depois dos 60, o seu pênis só serve para urinar? Qual que é o risco que você tem ao ter relações depois dessa idade? Eu vou quebrar alguns mitos e falar algumas verdades aqui para você nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista, especialista em saúde sexual masculina. E no vídeo de hoje eu vou falar com você que já passou dos 50 ou até está se aproximando ali dos 60, 70. A gente vai falar sobre sexualidade depois dos 60 anos de idade. O que é verdade e o que é mito a respeito desse tema todo. A gente tem aí muitos tabus, muitas coisas que são ditas e que nem sempre são verdades. Será que você conhece tudo a respeito de sexualidade depois dos 60? Será que você tem algum risco de manter relações após essa idade? A gente vai falar sobre isso e outros assuntos também. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo também. Eu já vou começar logo com o que eu falei no início do vídeo, ou seja, será que se você passar dos 60, o seu pênis ele só vai servir para urinar? É claro que não, é claro que esse é um mito. A gente sabe que a vida sexual depois dos 60, ela continua ativa a depender de algumas situações, de algumas condições de cada pessoa. Tem homens que vão ter relações por muitos e muitos anos, outros que vão parar antes, mas via de regra, os homens conseguem ter uma vida sexual ativa após os 60 anos de idade. E se essa é a sua intenção, é muito importante que você se programe para quando chegar nessa idade, acompanhe com o seu médico as doenças que eventualmente apareceram ao longo da vida. Será que você tem uma pressão alta, um diabetes? Será que você deveria estar tomando alguma medicação que eventualmente você ainda não está? Você é sedentário? Você pratica atividade física? Você segue alguma rotina alimentar específica? Será que você está acima do peso? Tudo isso vai contar para você se manter ativo sexualmente quando você passar ali dos 60 anos de idade. Então não precisa aposentar o seu pênis depois dos 60 anos. Tem muito chão ainda pela frente. Um outro mito que muitos de vocês acabam perguntando aqui no canal é sobre o perigo que se tem de ter relações após os 60 anos. Será que é perigoso você manter uma vida sexual ativa depois dos 60? E muita gente relaciona a atividade sexual com o perigo, por exemplo, ou o risco de um infarto, da pessoa durante a relação ter um infarto ou um AVC. Será que isso tem um risco maior de acontecer com as pessoas após os 60 anos de idade? E eu tenho que te falar que para a grande maioria de vocês, esse é um risco que não existe. Na maioria das vezes, as pessoas que têm um infarto, um derrame, eventualmente algum evento cardiovascular durante a relação sexual, são pessoas com condições de saúde mais graves, eventualmente que não fazem um acompanhamento médico. O fato de você ter uma relação sexual, manter aí o seu acompanhamento médico e ter uma relação sexual não vai fazer você desenvolver um infarto, por exemplo. Essa é uma situação que você não precisa se preocupar desde que você mantenha um acompanhamento médico. Existem muitos homens que passam dos 60, 70 anos e mantêm uma vida sexual ativa e nunca vão sofrer um infarto quando tiverem uma relação sexual. Portanto, não tem nada de perigoso você manter uma vida sexual ativa depois dos 60. Esse é mais um mito. Uma outra coisa que muitos de vocês perguntam aqui é: a minha libido cai depois dos 60? Será que isso é verdade? Eu tenho que te dizer que para uma parcela considerável dos homens, essa pode ser uma realidade. Sabe por quê? Porque a gente, após os 50 anos, a gente pode começar a ter uma queda do nível de testosterona. E você sabe que a testosterona ela é muito importante para a nossa libido, para a nossa vontade de ter relações. Mas é preciso que você tenha cuidado, porque nem tudo pode ser explicado pela testosterona baixa. Às vezes, tem homens que têm testosterona normal e que têm uma queda da sua libido. Por que será que isso acontece? Isso vai acontecer, eventualmente, se você toma um remédio ali para depressão, um remédio para ansiedade, às vezes um remédio para controlar a sua pressão arterial. Eventualmente, medicamentos podem fazer com que você tenha uma queda na sua libido. Assim como a própria depressão, a própria ansiedade, aquela pessoa que vive preocupada, isso pode afetar a sua libido também. Então, na verdade, não é muito bem relacionado à idade, mas pode ser relacionado a condições de saúde que você tenha e que aí sim você vai ter uma repercussão na sua libido. Então aqui a gente tem uma meia verdade, vamos dizer assim. Não serve para todo mundo, mas para uma boa parcela dos homens, realmente a libido pode cair
depois dos 50 e principalmente depois dos 60 anos de idade. Uma outra frase que eu já ouvi no consultório, acreditem vocês ou não, e aqui no canal: é errado pensar em sexo depois dos 60 anos. Será que isso é verdade? É claro que não. Não é errado você pensar em sexo depois dos 60 anos. Existe um tabu muito grande quando a gente fala sobre esse assunto. Para algumas pessoas, após os 60 anos, não é para você ficar pensando mais em ter o sexo. Mas o sexo, desde que você queira, desde que você tenha condições de saúde para manter uma vida sexual ativa, vai fazer muito bem para você. Vai fazer muito bem para o seu relacionamento, para a pessoa com quem você tá. Afinal de contas, o sexo é um momento ali de você compartilhar uma intimidade, de você ter prazer, de você gerar prazer para outra pessoa. Isso faz muito bem, libera substâncias benéficas de bem-estar para o nosso organismo. Então, não é errado você pensar em sexo após os 60 anos de idade de maneira nenhuma. Esse é mais um mito, com certeza. Um outro mito, e aí pegando o gancho aqui dessa última pergunta, é o fato de você ter uma idade limite para você ter relação sexual. Será que tem uma idade até a qual o homem vai ali chegar num limite e depois disso não vai mais ter relações? E eu tenho que te falar que esse também é um mito. Essa idade ela pode ser muito relativa. Tem homens de 60 anos que são extremamente ativos, tem homens de 60 anos que não querem mais ter relações sexuais, tem homens de 92 anos que querem manter uma vida sexual ativa, e eu falei essa idade não por acaso. Recentemente eu atendi um homem ali que tinha 92 anos de idade e ele chegou no consultório queixando ali que a ereção começou a ficar um pouco mais fraca. Então, aos 92 anos, era uma pessoa que queria manter uma vida sexual ativa. E tem problema nisso? Não tem problema nenhum. Na verdade, não existe um limite para a sua vida sexual ser ativa. Existe sim uma vontade própria, existem homens que não querem manter uma vida sexual ativa depois dos 60 anos, isso não tem problema nenhum, mas desde que você queira, esse também pode ser um fator aí muito benéfico para a sua saúde. E aqui esse é um dos maiores medos que muitos homens têm, que é o fato da diminuição do tamanho do pênis. Será que depois dos 60 o pênis ele começa a diminuir? Esse é um mito, pessoal, isso não é verdade. O pênis ele não diminui conforme a gente vai envelhecendo. Mas existem sim algumas situações que você precisa ficar atento que pode levar a uma diminuição do tamanho do pênis. Isso não tem muita relação com a própria idade muitas vezes. Existem situações como, por exemplo, desuso peniano. Pessoas que ficam muito tempo ali sem terem relações e sem terem ereções. Vou dar um exemplo aqui para você. Homens que, por exemplo, fizeram a cirurgia do câncer de próstata podem ficar impotentes ali, com uma dificuldade de ereção. Eventualmente, esses homens podem ter uma redução do tamanho do pênis, muito por conta de uma constituição ali alterada da região interna do pênis, ou seja, as estruturas penianas, elas vão se modificando, eventualmente evoluindo com uma certa fibrose, o que gera essa diminuição do comprimento do pênis e também do diâmetro peniano. Mas não é uma regra você ter uma diminuição do pênis só porque você passou dos 60 anos de idade. Então, se você está com esse medo aí, pode tirar ele da cabeça, porque isso não vai acontecer com você não. Um outro mito que muitos de vocês têm na cabeça é o seguinte: vou passar dos 60 e obrigatoriamente eu vou precisar da Tadalafila ou eu vou precisar do Viagra. Será que todo mundo que passa dos 60 vai precisar da Tadalafila, vai precisar do Viagra? É claro que não. Esse é mais um mito e que não acontece com todos os homens. O que acontece é sim que boa parte dos homens que passam dos 50, 60 anos de idade começam a ter uma dificuldade maior na sua ereção. E muitos deles acabam utilizando a Tadalafila como uma forma de você conseguir melhorar então essa sua ereção, o tempo, na verdade, da sua ereção e a qualidade dessas ereções. Mas nem todo homem vai precisar da Tadalafila. Eu atendo muitos homens que têm um estilo de vida saudável. Aqui eu preciso te lembrar de novo que é importante você deixar o sedentarismo de lado, você começar a pensar na sua alimentação, porque o seu estilo de vida muito vai dizer se você vai precisar mais para frente utilizar a Tadalafila ou não. E aí, por último, eu queria terminar esse vídeo falando um pouquinho do lado feminino também, já que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo são casados aí com mulheres
e se interessam por saber se existe alguma mudança no corpo feminino após os 60 anos de idade. E eu tenho que te dizer que existem sim algumas mudanças, assim como acontece com você, pode acontecer também com as mulheres. E aí a gente precisa conversar, por exemplo, sobre a lubrificação vaginal. Após os 60 anos de idade, a mulher ela pode ter algumas mudanças que você precisa ficar atento. Eu não sei se você sabe disso, mas depois da menopausa, a mulher começa a reduzir o nível de estrogênio, que é um hormônio importante para a lubrificação vaginal. Algumas mulheres, depois dessa idade, e aí você precisa tomar cuidado, elas podem ter ali uma dificuldade na hora da penetração, o que gera dor, o que pode gerar algumas fissuras e vai gerar um desconforto para essa mulher na hora de uma relação sexual. Então, se você passou dos 60 anos, é relacionado, tem um casamento aí com uma mulher que também se aproxima aí da sua idade, procure entender o outro lado também, porque essa é uma mudança que as mulheres vão acabar passando e às vezes não é que ela não tá afim de ter relação sexual com você, é que a experiência acaba não sendo muito boa, muito proveitosa, porque ela sente dor durante a relação. Então, pessoal, esses foram os principais mitos e verdades a respeito da sexualidade após os 60 anos. Existem muitos assuntos que a gente não abordou nesse vídeo e eu gostaria da sua opinião aqui nos comentários me dizendo qual é a sua dúvida a respeito do sexo após os 60 anos de idade. Será que esse vídeo merece uma parte 2? Eu vou esperar o seu comentário aqui para poder definir. E se você gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.